Olá, paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aí pelo nosso canal, Pastor Fortunato Luiz. Estamos todos os dias trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, nosso devocional diário. Estamos falando sobre filhos maduros na fé. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida, coisas sobrenaturais. Eu queria convidar você nesse momento, que é membro do canal, a compartilhar da mensagem, amém? E você que não é membro, se tornar membro, né? Fazer parte também do canal também, fazer o canal crescer, divulgue para pessoas, divulgue para aquele que precisa, amém? Porque tem muita gente que acha que não precisa, né, querido? Então, talvez você conheça alguém que precise de ouvir a palavra de Deus, então vá até essa pessoa, vai lá, não custa nada você compartilhar essa mensagem para estar abençoando outras vidas que precisam e que carecem de ouvir uma palavra de Deus. Amém? Deus ele vai te usar poderosamente como uma ferramenta para você abençoar outras pessoas. Querido, você que está nos acompanhando, eu queria convidar você a orar, né? Repito, não deixe de deixar o seu like. E vamos falar com Deus, vamos orar, porque o Senhor quer falar conosco nesta hora. Amém? Vamos consagrar esse dia ao Senhor. Pai, eu quero diante do Senhor, meu Pai, consagrar esse dia ao Senhor. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha falar no mais íntimo e no mais profundo de cada coração. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha visitar essa casa, visitar essa família, curar essa pessoa que está enferma, tocar nessa pessoa, Senhor, que está oprimida. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha trazer paz a esse coração. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha libertar esse homem dos vícios, do vício do cigarro, do vício da bebida, da pornografia, da prostituição. Senhor, visita essa família nesse exato momento. Essa mulher que precisa de um socorro, Deus, no dia de hoje, que precisa, Senhor, necessita de um socorro, de uma intervenção do Senhor. Vai de encontro a esse homem, Pai, que clama, Pai, por uma porta de emprego. Eu entrego essas vidas, ó Deus, em Tuas mãos. Fala com os Teus filhos nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Filhos maduros. Estamos falando sobre filhos maduros. Nós falamos, a última mensagem que nós falamos sobre mudar o alimento, a mudança do alimento. Nem toda a vida você vai ficar somente se alimentando de quê? De leite. Tem um momento que o leite não vai servir mais. Então é necessário uma comida diferente, uma comida sólida. Tá entendendo? Então hoje eu queria destacar, né, na nossa mensagem, as responsabilidades para os filhos maduros são maiores. Responsabilidades maiores são para filhos maduros, não são para meninos. As coisas de Deus não é para menino, é para filho maduro. Sabe? A palavra do Senhor em 1 Pedro 2,9 vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Deus não vai dar nenhuma grande responsabilidade na mão de menino. Deus não vai. Enquanto você não parar para amadurecer na sua fé, no seu nível de busca, Deus não vai te dar grandes responsabilidades. E quando eu falo de grandes responsabilidades, Deus ele confia a você, querido. Quando Deus ele te escolheu, eu sempre falo isso. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você não é diferente de Elias, você não é diferente de Pedro, você não é diferente de Paulo. Por que você pensa? Porque você tem esse pensamento? Por que você criou nesse pensamento que você é diferente de qualquer homem da Bíblia? Sabe o grande diferencial desses homens? Que esses homens, eles cresceram em Deus, eles cresceram na fé. Mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de lutas, homens e mulheres que cresceram na fé, enfrentando grandes desafios. Porque quando Deus ele chama, ele capacita, ele respalda e ele envia.
Então as responsabilidades não vão ser dadas para filhos meninos, mas para filhos maduros. A gente passa a entender que Deus, Ele quer nos usar, mas Deus não vai usar você de qualquer maneira. Então aprenda a esperar o tempo, pacientemente. Ah, pastor, mas eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos. Glória a Deus por isso, querido. Eu lembro na minha juventude, eu ainda sou jovem, eu tenho 41 anos, mas eu lembro de quando eu cheguei para a igreja, eu tinha várias expectativas também. Há mais de 20 anos atrás, eu tinha vários sonhos também, mas eu ainda era muito imaturo para viver aqueles projetos todos que estavam na minha cabeça. Tem muita coisa que eu estou começando a viver agora. Tem muita coisa que eu já vivi, tem muita coisa que eu estou vivendo agora, e tem coisa que eu ainda vou viver. Mas é necessário saber esperar o tempo de Deus para tudo. Você não pode sair atropelando as coisas e achar que você é autossuficiente. A gente vai ver a história daquele filho que saiu da casa do pai, o filho pródigo. Ele pegou a herança do pai e gastou tudo que ele tinha. Então ele não estava preparado ainda para receber a herança. Ele era imaturo. E a Bíblia diz que ele gastou com as meretrizes, com tudo quanto é porcaria. E ele voltou para a casa do pai sem um tostão no bolso. A Bíblia diz que ele foi comer bolotas de porco, porque era um filho imaturo. Um filho que precisava aprender ainda na casa do pai. O filho que ainda não estava, capacitado para sair da casa do pai. E ele voltou. A gente tem um ditado popular que diz que ele voltou com o rabinho entre as pernas. Ele voltou, daquele jeito. No começo, o orgulho quis falar mais alto. Mas depois ele diz, é necessário que eu volte para a casa do pai. Quando ele caiu em si e viu que a vida dele estava toda destruída, ele entendeu que ele precisava voltar para a casa do pai. E o pai não recebeu ele de qualquer jeito. O pai recebeu ele com um abraço, depois foi fazer um churrasco. Vem cá, meu filho. O filho que estava perdido agora voltou para casa. Talvez você é um desses filhos que eu estou falando nessa hora. Talvez você saiu da casa do pai e você está com vergonha de voltar. Querido, não tenha vergonha do pai. O pai, ele não tem vergonha de você. Tudo que o pai quer é te abraçar e que você volte para a casa dele. Talvez você está afastado há tanto tempo da casa do pai e o pai está esperando que você volte. Então é necessário você voltar. Você não estava preparado e você achou que estava. Então, grande perigo e a queda de muitos é achar que estão preparados, mas não estão preparados. Então, muitos têm caído por aí. A palavra de Gálatas 4:1 é interessante, diz assim: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Em todo tempo o herdeiro é menino, ele não se difere do servo. Porque, ele ainda não consegue administrar as coisas, porque ele ainda é menino. Nada se difere do servo. O menino não deixa de ser filho por ser menino. Você pode ser menino, mas você não deixa de ser filho. O problema é quando o menino acha que é grande. O problema é quando o menino acha que é maduro. Só não vai ser confiado as responsabilidades de uma pessoa madura. O menino não deixa de ser filho. Só que responsabilidades são para pessoas maduras. Você está entendendo? Quando eu era menino, Paulo 13:11, eu já disse isso aqui. Falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Está na hora de você acabar com as coisas de menino. E se você ainda é menino, aceite ser menino, mas não queira, pular etapas. Eu tenho falado sobre isso sempre aqui. Não queira achar que você já pode, que você não pode. Está entendendo? Você só pode aquilo que o Pai determinou para você fazer. Não queira fazer aquilo que o Pai não determinou para você fazer. Deus tem uma grande obra na tua vida. Então, espere o tempo de Deus, o tempo do amadurecimento, para que você possa viver no tempo de Deus grandes coisas, grandes responsabilidades,
Deus dará para os filhos maduros na fé. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus nessa hora, que Deus tenha falado contigo poderosamente. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada filho, de cada filha diante do Senhor. Venha falar com os teus filhos, Pai, que através dessa palavra o Senhor venha despertar até mesmo aqueles filhos, Pai querido, que saíram da tua casa e que não voltaram mais, e que às vezes têm um orgulho tão grande e que tem dificuldade até mesmo, Pai querido, de entender que o Pai é Pai. E ainda que o pai diga não, o pai continua sendo pai. Deus abençoe os teus filhos, Pai. Aqueles que estão crescendo na fé, aqueles que estão crescendo através das lutas, das dificuldades, dos desertos, dos vales. Vai de encontro a cada filho nessa hora e abençoe-os, ó Deus. No nome de Jesus, entrega os teus filhos em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe e que essa palavra venha falar no mais profundo do teu coração. Que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus.